O Brasil caminha para a reta final da campanha de 2010. Falta apenas 5 dias para os eleitores confirmarem seus votos nas urnas. O eleitor deve lembrar na hora do voto com foto. A urna mostrará as informações sobre os suplentes dos senadores e os vices do governador e do presidente. É importante conferir se o número digitado corresponde realmente ao candidato escolhido, para que o eleitor não perca seu voto ou vote no candidato errado. Eleições 2010 é o tema do programa de hoje, direto de Brasília. O candidato à presidência da República pelo PCB, Ivan Pinheiro, é o convidado da Tribuna Independente, o Plenário do Povo, que começa agora ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Vida, o canal da família, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, boa noite a você, telespectador da Rede Vida que nos acompanha de todo o país. Hoje a Rede Vida encerra um ciclo, encerra a sua série de debate com os candidatos a presidente da República 2010. Passaram por aqui alguns nomes. Hoje temos Ivan Pinheiro, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e José Serra, Marina Silva e Dilma Rousseff optaram por participar do debate semana passada, CNBB, transmitido pela Rede Vida. Muito boa noite, candidato Ivan Pinheiro, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês aqui do programa Tribuna Independente, a Rede Vida, dando um exemplo de democracia no Brasil. Se todos os canais de televisão dessem o mesmo tratamento como vocês estão dando para os candidatos, isso qualificaria a democracia brasileira. Eu tenho 55 segundos na televisão. Aqui eu vou ter 72 minutos. Eu até queria pedir a paciência dos amigos do partido, dos meus amigos, dos simpatizantes do partido, que vale a pena aguardar esses 72 minutos, porque não é sempre que o PCB pode ter essa expressão toda. Na realidade, aqui eu estou tendo um tratamento democrático, que é assim que as eleições deveriam ser. Muito obrigado, candidato, muito bem lembrado. A Rede Vida teve essa iniciativa no início do ano de formatar o programa, essa série de presidenciáveis, aqui justamente por sermos uma concessão pública e nada melhor que um espaço na televisão democrático para que todos os candidatos pudessem explanar suas opiniões, seus projetos aqui através dos nossos debates. Me ajuda a fazer o programa hoje, Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense e também da Rede Vida de televisão. Boa noite, Denise. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidato. Boa noite, Ana Paula. E boa noite para você que está aí nos assistindo. E hoje a Denise está mais antenada, como eu aqui, no computador dela aberto ali, esperando a sua pergunta pelo Twitter também. E aqui ao meu lado, Ana Paula Siqueira, do Jornal do Brasil Digital. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bem. Candidato, eu vou começar com uma pergunta que eu já fiz para outro colega seu que passou aqui. É possível um dia o Brasil ter um presidente comunista? Olha, essa pergunta é importantíssima, nós estamos à véspera das eleições. É possível um dia isso acontecer. Não acontecerá agora no dia 1º de janeiro de 2011. Nós nunca tivemos essa ilusão, né? Nós, quando colocamos a candidatura, nós sabíamos das dificuldades que teriam. Nem tudo seria redivida, né, no nosso percurso. As dificuldades são muito grandes, muito grandes. A democracia é estabelecer condições de igualdade para os competidores, seja uma competição esportiva, seja um vestibular em que todos têm um concurso público, né, em que todos têm as mesmas condições de disputar, mas nessa democracia burguesa brasileira, essa democracia absolutamente limitada, os candidatos foram conformados ao longo do tempo, né, há algum tempo já se sabia que seriam, para o final, esse par ou ímpar entre essas duas coligações da ordem. Nós estamos assistindo a um processo de americanização da política brasileira, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Nós não estamos fazendo nenhuma demagogia, nós não viemos aqui para não pedir voto, né? Nós gostaríamos de ter bastante votos, mas não no sentido de passar ilusão para quem está nos ouvindo, que isso vai nos permitir uma eleição, né? Nós queremos voto
até porque há uma tentativa, afora redes democráticas como essa, de esmagamento da esquerda que não se rendeu, porque a direita escolheu a esquerda que lhe interessava. E nós estamos sendo discriminados, não só o PCB, mas sobretudo o PSTU, o PCO, o PSOL também um pouco, mas o PSOL, como tem parlamentares, tem direito a participar de debates. Então, e a outra coisa que eu queria deixar claro, o meu companheiro Leandro, é o seguinte, é que mesmo num cenário hipotético difícil, né, porque a nossa campanha termina agora 3 de outubro, se tomasse posse um candidato do Partido Comunista, né, no dia 1º de janeiro, não teria o comunismo, né? Até porque o comunismo não teve em país nenhum do mundo. O que houve foi o socialismo, né, com seus erros, com seus acertos, que é um estágio de transição para o comunismo. E nem o socialismo haveria também, porque apenas seria um presidente socialista, comunista, dentro dessa correlação de forças desfavorável, certamente com uma minoria parlamentar muito grande, e nós teríamos, nesse cenário, uma única possibilidade, que era mobilizar o povo brasileiro para defender nas ruas o programa que teria sido escolhido por ele, elegendo o presidente. Isso já aconteceu na América Latina, em alguns presidentes se elegeram, como o caso do Evo Morales, né, e o Rafael Correia, no primeiro mandato, sem nenhum deputado federal, e hoje já foram reeleitos. O candidato Plínio do PSOL disse aqui no programa, e sempre repete, que se eleito ele estatizaria todos os serviços de saúde e educação. O senhor faria o mesmo? Olha só, nesse cenário que nós estamos fazendo aqui, nós íamos aumentar a presença do Estado na perspectiva da estatização. Mas nós não íamos fazer a estatização no dia 1º de janeiro com medida provisória, porque isso é uma questão de correlação de forças, né? Nós dizemos o seguinte, que nesse cenário hipotético, a primeira atitude que tomaríamos era a suspensão imediata do pagamento da dívida, que é uma polêmica sobre ela. Dizem que não existe dívida externa. Pois é, porque mas o na presidente realidade Lula sempre diz que, olha, o Brasil hoje já não deve mais nada. É. Mas isso é por quê? Porque ele botou o pagamento da dívida em dia, ele paga em dia as prestações da dívida, ou porque a dívida realmente está quitada? Olha, é uma pergunta que 99% dos economistas não saberão responder, porque não tem nenhuma transparência com relação à dívida. Há quem diga que a dívida externa virou interna, que como os juros do Banco Central gratificam o capital muito mais do que os juros internacionais, muitos credores internacionais internalizaram a dívida, trocaram as suas dívidas externas por títulos do Tesouro Brasileiro para ganhar mais, porque o Banco Central no Brasil foi entregue o galinheiro para a raposa tomar conta. Isso era uma coisa também que acabaríamos imediatamente, a chamada autonomia do Banco Central. Vocês sabem que a lei não permite essa autonomia. Essa autonomia é na prática, ela não é legal. Quem tem que fazer a política monetária é o Estado brasileiro. No entanto, ele terceirizou, né, a política monetária para os banqueiros. Henrique Meirelles foi o presidente do Banco de Boston até um dia antes de ser o presidente do Banco Central e ficou esse tempo todo. Aliás, diga-se de passagem, uma justiça que se faça ao Lula aqui. Ele é um homem que cumpre palavra, que cumpre compromisso. Quando ele assumiu, ele disse assim, nós vamos ver o espetáculo do crescimento. Claro que é crescimento capitalista. E ele assinou uma carta que chamou de Carta aos Brasileiros, que eu acho que deveria ter se chamado Carta aos Banqueiros, se comprometendo a manter todos os compromissos internacionais e fê-lo, inclusive todos os fundamentos da política econômica do Fernando Henrique Cardoso estão aí mantidos, que é o superávit primário, a responsabilidade fiscal, né, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Porque o problema nosso com a dívida, eu vou chegar lá, Denise, é o seguinte,
é que nós não estamos dizendo que vamos dar o calote. Nós estamos dizendo que nós vamos suspender, fazer uma moratória, fechar para balanço, para fazer uma auditoria da dívida. No Equador aconteceu isso agora, foi uma auditoria cidadã, com fiscalização internacional, e se chegou à conclusão que o Equador devia 24% ou 25% do que alegavam os credores. Então é para fazer uma auditoria, para ver o que paga no curto prazo, o que não paga, se alonga o perfil da dívida, ou então se não paga, ou se empurra com a barriga, ou se troca por outra coisa, enfim, chamar a sociedade a resolver esse problema. O que não dá é para obrigar o país a pegar 35% do orçamento corrente, que é o dinheiro que entra no bolso do governo, e ser para pagar a dívida, que nós chamamos da Bolsa Banqueiro, que é para 20 mil famílias, que ganham 10 vezes mais do que a Bolsa Família, que são para 12 milhões de famílias. Então, a estatização, voltando aqui, nós íamos aumentar a presença do Estado, mas como nós não somos idealistas, né, e não somos demagogos de dizer que vamos chegar e vamos resolver problema, porque só o povo brasileiro mobilizado pode resolver esse problema, e são problemas profundos numa correlação de força desfavorável, nós vamos aumentar a presença do Estado na saúde e educação, de forma a garantir isso, que não seja mercadoria, pelo menos para os necessitados, né? Durante algum tempo, na visão que temos, ainda conviverão algumas escolas particulares e até hospitais particulares, que para nós é a mais violenta demonstração da crueldade do capitalismo, a saúde virar mercadoria. Mas não dá para chegar estatizando. Muito bem, vamos voltar a esse assunto já já. Lembrando que hoje aqui no Tribuna Independente, ao vivo, direto de Brasília, em rede, entrevistamos na nossa série presidenciável Ivan Pinheiro, ele que é candidato do PCB, Partido Comunista Brasileiro, a presidente da República. Voltamos já em 2 minutos.
voltamos direto aqui de Brasília, ao vivo para todo o país. O Tribuna Independente de hoje, na sua série Presidenciáveis, recebe Ivan Pinheiro, ele que é do PCB, Partido Comunista Brasileiro, candidato ao Palácio do Planalto. Me ajudam a fazer o programa Ana Paula Siqueira, do JB Digital, e Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense e também da Rede Vida. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer um pouco mais do candidato Ivan Pinheiro, um pouco do seu perfil. Ivan Pinheiro disputa pela primeira vez a presidência da República. Ele já disputou o governo e a prefeitura do Rio de Janeiro. Ivan começou a militar na política ainda adolescente, quando foi presidente do Grêmio Estudantil do colégio onde estudou. Em 1980, foi eleito presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 2 anos depois, foi preso durante um congresso do PCB e se tornou membro da Comissão Política do Comitê Central do partido. Em 2005, assumiu o cargo de secretário-geral do PCB, onde permanece até hoje. Só complementando aqui, Ivan Pinheiro também é flamenguista, 64 anos, carioca e avô do Igor e do Leonardo. Paulinha, Ana Paula, você tinha uma pergunta para o candidato dentro do que ele estava falando agora no primeiro bloco. Candidato, o senhor estava falando a respeito da suspensão do pagamento da dívida externa. No caso de realmente ser comprovado que existe essa dívida, o senhor acha que o país estaria preparado para arcar com as consequências de todo tipo de sanção que poderia sofrer por conta disso? Olha, eu não sei se teria sanção. Já houve outros países que fizeram moratória, né, e que com a moratória resolveram o problema da dívida de uma forma ou de outra. Alguma coisa tem que ser feita, né? É claro que isso não se faz impunemente. Você chega e diz assim, não vou pagar mais. Por isso é que nós não estamos usando essa expressão. Nós estamos usando a expressão para suspender o pagamento, para fazer uma moratória e uma auditoria. Só isso, Ana Paula, já dá uma movimentação política nacional. Um governo que fizer isso, ele já adquire uma autoridade tão grande, né? Ainda mais um presidente que acaba de ser eleito. Imagina o Lula em 2002, com 60 milhões de votos, com a história que tem, com a CUT que tinha na época e que hoje se degenerou, né? Com hoje o partido. Ele ainda tem a CUT. Tem a CUT, mas tem de uma maneira como uma correia de transmissão do governo. A CUT não é uma sombra do que foi. E eu digo isso com uma tristeza muito grande, porque eu fui um dos fundadores da Comissão Nacional Pro-CUT. Imagina o Lula fazer um gesto daquele naquele momento. Ia ter uma negociação favorável para o Brasil. Talvez não fosse pagar 35% do gasto corrente ou do orçamento corrente, né? Então é uma medida interessante. Isso também, Ana Paula, creio que um presidente de um governo popular assumindo essa postura, além dele adquirir a simpatia popular, porque é fácil explicar para o povo, olha aqui, eu fui eleito presidente com essa bandeira aqui. Nós temos que gastar, faz de conta que é a sua família, você tem que pegar 35% do seu salário todo mês e pagar ao banco. E com isso você não pode ter educação, não pode ter saúde, não pode ter saneamento. Tudo contingenciado pela chamada lei de responsabilidade fiscal, que é para pagar o banqueiro. Eles usam os nomes que quem é contra parece que é um irresponsável fiscal, que é contra a lei de responsabilidade fiscal. E isso, nós estamos falando, eu dei um exemplo aqui do Equador, mas o peso político que tem o Brasil no mundo, na América do Sul, nos países periféricos, nos países emergentes, isso ia acabar sendo um movimento mundial pela rediscussão da questão da dívida, né? Porque a gente, isso é uma caixa preta, mas eu já vi muitos documentos que essas dívidas têm muito de artificial, de rolagem, né? E que precisamos fazer essa auditoria. Agora, o senhor também falou da carta aos brasileiros que o presidente Lula fez lá atrás, em 2002. Agora, essa carta e o fato dele ter mantido os parâmetros econômicos, os fundamentos da política econômica,
não foram ali a raiz, não representam a raiz do sucesso do presidente Lula? Depende de para quem você está falando de sucesso, né? Ali, eu estou o falando Lula, quando ele tem uma popularidade lá, ele está lá em cima, ele pode tem mais de até ser 80% também, de pode até ser também. O que eu digo é o seguinte, o Lula, quando tomou posse, né, primeiro, ele tinha um programa de mudanças, né? Todo o programa dele era baseado nas mudanças da política econômica, inclusive. Quando ele chegou perto de ganhar a eleição, ele assumiu esse compromisso, né, que eu chamo de carta aos banqueiros. Não sei se vocês três se lembram, e se os telespectadores se lembram, entre a eleição e a posse do Lula, a primeira viagem internacional que o Lula fez, até com o bottom do PT inadequado, que ele não tinha se acostumado ainda com a presidência, foi ao Bush, com Antônio Pallotti e o Henrique Meirelles, apresentar ao presidente dos Estados Unidos quem seria o presidente do Banco Central. Ali ele fez uma opção. Ali ele fez uma opção pela governabilidade institucional. Ele tinha opção pela governabilidade social. Mas ele não precisava fazer aquilo no momento em que as contas, o dólar começava a subir, o risco Brasil começou a subir também, quer dizer, não havia ali, não foi uma necessidade. Dentro dos fundamentos capitalistas, ele fez tudo certo. Eu diria a você o seguinte, que até tem uma disputa de quem teve melhores números macroeconômicos. A política econômica foi igual, né? Eu tenho a impressão que o Lula teve a vantagem de botar um pouco de social nisso, um molho social nisso. Isso tem muito a ver com o sucesso dele. Por isso é que o PCB, o nosso partido, chama o governo de social-liberal, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele mantém o crescimento capitalista. Na realidade, o governo Lula é um sucesso para o capitalismo. O capitalismo nunca vicejou tanto no Brasil como agora com o governo Lula, né? Isso, há empresários que são tão preconceituosos, né? Porque o Lula foi um operário, foi um trabalhador, né? E que não conseguem compreender, né, que o governo Lula foi o governo que mais favoreceu o agronegócio, por exemplo. Foi o governo que permitiu lucros escandalosos para o sistema financeiro. Criou mais e piores empregos, diminuiu a percepção do risco no Brasil. Hoje o Brasil é o terceiro país favorito de destino dos investidores estrangeiros, né, que é também uma coisa preocupante, porque isso da maneira que entra também sai, esse capital é andorinha, né? Quer dizer, nesse sentido, quando ele optou pela estabilidade capitalista e não quis levar a efeito as suas propostas de mudança, que o povo elegeu Lula pelo programa dele de mudanças, e não pela Carta aos Brasileiros. Aí ele fez bem, claro, porque ele estabilizou a moeda. Havia, eu estou dizendo nos marcos do capitalismo, havia uma tentativa de desestabilizar até a própria posse dele, aumentando a inflação e aumentando o custo do Brasil, porque tem um setor, né, da oligarquia brasileira que é tão preconceituoso que não consegue perceber que o Lula é o melhor presidente da República para o capital, para a harmonia entre o capital e o trabalho, com a sua história. Ele é o maior bombeiro da luta de classe que existe, né? Se eu fosse um capitalista, eu estava lutando pelo terceiro mandato do Lula. Olha, se ele... É verdade. Se ele governa tão bem para os banqueiros, como o senhor diz, como é que o senhor explica essa alta aprovação popular dele? Mas e ainda quase fazendo aí a sucessora, de acordo com as pesquisas. Não, ele está fazendo a sucessora, que podia ser um de vocês, o candidato, né? Não, eu estou falando sério, não estou tirando os méritos dela, que ela tem seus méritos, né? Ela tem até um passado na luta contra a ditadura, com o qual esse passado a gente simpatiza, né? Nós não somos anti-Dilma, anti-Serra, anti-Marina, nós somos anti-capitalismo. Nós defendemos uma sociedade socialista. De onde vem a aprovação dele? O Lula é um gênio na política. O Lula consegue falar para todas as classes.
E digo mais a vocês, vai fazer falta desse ponto de vista da harmonia entre o capital e o trabalho. Não tem ninguém com a sabedoria dele, com a experiência dele, para agradar aos banqueiros e à Bolsa Família, que ele levou às últimas consequências de uma política compensatória, que são 12 milhões de famílias. Qual é a sua aposta, então? O senhor disse que vai fazer falta. Qual é a sua aposta em relação à candidata Dilma? Ela vencendo, o senhor acha que ela vai ficar refém do PT ou ela não vai ter ali ela não vai ter pulso para segurar nem o PMDB, nem o partido dela? Vamos fazer cenário também, né? Que eu não estou querendo aqui antever. Não, é uma curiosidade minha, como é que o senhor vê a possibilidade da vitória da Dilma? Claro, eu também. Como ela vai se comportar? Eu também, como não vim aqui fazer demagogia durante a campanha toda, eu não vou falar assim, não, mas quem é que sabe que não sou eu? Claro que não serei eu. Né? A minha campanha termina no dia 3 de outubro, com muito orgulho, com muita dignidade, né? E para nós foi uma campanha já vitoriosa, pelo que a gente falou, com muito respeito, não é? E dissemos coisas que ninguém disse, levantamos problemas, levantamos propostas. Acho que, da maneira que está a eleição, dificilmente tem segundo turno. Pode ser que a Dilma ganhe no primeiro turno, mas não se sabe o que vai acontecer a partir de agora. Tem candidatura aí, como se diz na gíria da corrida de cavalo, correndo por fora. Eu não sei se dá tempo de, na chegada, chegar a que está correndo por fora. Mas vamos imaginar que tudo leva a crer que seja a Dilma. A Dilma, eu que acho que é competente, né? Ou sendo Dilma, ou sendo Serra, ou sendo Marina, nós do PCB nós já achamos que o governo Lula é um governo conservador. É um governo que favoreceu mais o capital do que o trabalho. Nós achamos que o governo Fernando Henrique foi pior ainda, porque foi ele que implantou o neoliberalismo, que começou a destruir o Estado brasileiro. Né? Nós votamos no Lula no segundo turno, em 2006, dizendo que íamos continuar em oposição a ele. O texto dizia o seguinte: derrotar Alckmin e continuar em oposição ao governo Lula. Mas nós temos um sentimento de que o governo próximo será pior do que esse, do nosso ponto de vista. Será melhor do ponto de vista dos empresários. Para nós vai ser um governo mais conservador. Eu tenho a impressão que o Lula represou algumas dessas coisas que os economistas à noite chamam de fazer dever de casa, não é? E vai empurrar para a próxima a reforma fiscal, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política, inclusive, né? Isso você já começa a ver observadores, sobretudo os comentaristas econômicos, dizendo: não, o próximo presidente vai ter que fazer essa reforma, fazer outra e tal. E nós achamos o seguinte, que a Dilma, ela corre mais o risco de ficar na mão do PMDB do que do próprio PT. Por quê? É isso que nos preocupa mais. Por quê? Preste atenção. Nós achamos que ainda existe diferença entre o PT e o PSDB. Nós achamos que elas estão diminuindo cada vez mais. São partidos que estão ficando muito parecidos. Não é à toa que são os partidos escolhidos para ir para o ímpar. Eles têm umas divergências que são pontuais, não são estruturais. Nenhum desses partidos, nem o PT, quer fazer grandes transformações no capitalismo. O que acontece? O PMDB é o partido mais forte do Brasil institucionalmente. O PMDB tem o maior número de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores. E agora, Denise, terá mais governadores do que já tem. Porque o Lula foi obrigado a ceder ao PMDB estados em que o PT podia ganhar eleição, como Minas Gerais, por exemplo, só para dar um exemplo apenas, e entregou para o PMDB, porque ele está pagando um alto preço pela conciliação. E lá em Minas pode perder. Pode perder,
porque, Aliás, de repente, porque não botou, porque em Minas o Lula conseguiu violentar o PT, que fez uma convenção e que tinha 2 nomes de excelente nível para o PT, 2 ex-ministros, Fernando Pimentel e Patrus Ananias. E o Lula chegou, não, aqui vai ser o, como é que chama? O candidato. O Hélio Costa. O Hélio Costa, porque eu tenho um acordo nacional. Presta atenção. O Lula, com a sua sabedoria política, que é ímpar, ele consegue conviver, né, com essas conciliações e vai tentando mudar um pouquinho, mas muito pouco. E a Dilma? Quem é o vice da Dilma? Não é o Zé de Alencar, lá de Muriaé, né, da tua cidade, né? É o Michel que é um boa Temer. praça, amigo do Lula, não é? Que é um vice ideal para qualquer um. O Lula é o presidente da República que mais viaja no mundo, ele fica lá quietinho, Não incomoda, né? Não incomoda, não toma nenhuma medida, não fica... Só reclama dos juros, né? Reclama dos juros, e ele é tão amigo, tão fiel ao Lula, que ele é um exemplo de resistência. De né? fidelidade. Não, até de saúde. Também. Uhum. Parece que até isso influi na força que esse homem tem para resistir a câncer e a doenças gravíssimas. A gente vê na televisão toda semana, entra e sai do hospital, né? O povo, inclusive, gosta dele, todos nós, por conta. Mas o vice da Dilma, e a gente queria chamar a atenção, nós estamos chamando o seguinte, nós estamos dizendo que no Brasil está se deformando um instituto democrático que os franceses criaram, que é o segundo turno. Que no primeiro turno você vota naquele que tem uma visão de mundo mais parecida com a sua, para no segundo turno você fazer a escolha. Né? Mas no Brasil não. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quem for votar na Dilma, no dia 3 de outubro, não se esqueça que está votando no Michel Temer e que vai ser um vice-presidente que já disse o seguinte, que não vim para ser protagonista, não vim para ser ator coadjuvante. Ator coadjuvante. Vim para ser, e foi obrigado, o PMDB obrigou a colocá-lo. E ele deve ser muito bom para fazer articulações políticas. Não é à toa que foi o presidente da Câmara e o presidente do PMDB, que é essa colcha de retalho, que para administrar aquilo ali, só dando nó em pingo d'água. Né? Candidato. Então, vai ter mais ministérios do PMDB do que tem no governo Lula. E que já tem 6. Dependendo aí do resultado das eleições, né? Lembrando Dependendo, bem. porque Denise me pediu para eu fazer um cenário. Ah, não, claro, Estou dizendo que ela ganhou a eleição. Claro. Né? Candidato, vou te pedir licença mais uma vez e ao telespectador, lembrando, estamos entrevistando hoje, aqui na Rede Vida, direto ao vivo de Brasília, Ivan Pinheiro, candidato do PCB à presidência da República, na série Presidenciáveis, encerrando a série hoje. Eu gostaria de lembrar você, telespectador, que você também pode mandar a sua pergunta, veja como. A Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432, pela internet através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter, @Leandro Mazzini e @Deni Rotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. Muito bem, você, telespectador que nos assiste agora ao vivo de todo o país, já sabe como participar, enviando perguntas por e-mail, pelo Twitter, a Denise está aqui com o computador dela, eu estou com o meu, por telefone, por fax. Nossos atendentes estão na central e vão nos enviar essas perguntas. Já voltamos daqui a 2 minutos.
Muito bem, voltamos ao vivo direto de Brasília. Entrevistamos hoje aqui no Tribuna Independente o candidato Ivan Pinheiro, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que concorre à presidência da República. Me ajudam a fazer o programa Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, também da Rede Vida, e Ana Paula Siqueira, do Jornal do Brasil Digital. Candidato, eu tenho duas perguntas aqui do Twitter. Duas? O Gabriel Ciríaco, ele pergunta... Ele quer saber por que o PSOL, o PSTU, o PCO e o PCB não se uniram numa candidatura só. Por quê? Gabriel Ciríaco. Eu respondo essa? Pode responder, tá. Depois eu faço a outra. Gabriel, você fez uma pergunta muito importante. E eu não vou também entrar aqui em fazer um concurso de quem foi o mais culpado desses 4 partidos por não estarmos juntos. Senão seria uma arrogância da minha parte. Né? O PCB também deve ter contribuído para isso, apesar de nós termos lutado muito. Primeiro obstáculo que temos que vencer é uma falta de tradição de unidade da esquerda no Brasil. Nós temos várias experiências exitosas na América Latina de governos de esquerda que são compostos por frentes, como é o caso da Frente Ampla no Uruguai, né? É o caso do MAS na Bolívia e tal. Em 2006, Gabriel, nós fomos críticos àquela coligação PCB, PSOL e PSTU, não pelos partidos, mas pelo fato de que ela não tinha programa e ela era uma mera coligação eleitoral. Nós dizíamos para os companheiros o seguinte: nós não queremos uma mera coligação eleitoral, nós queremos uma frente orgânica, permanente, para os anos pares e para os anos ímpares, não para disputar a eleição. Disputar a eleição pode ser uma consequência dessa frente de esquerda, mas a frente de esquerda ela tem que lutar cotidianamente junto com os trabalhadores, no movimento sindical, no movimento estudantil, né? Uma frente para além das eleições, inclusive, e isso não se formou. Quando o PSOL também esse ano, e o PSOL desses partidos que Gabriel listou aqui, é o que tem representação parlamentar, apesar de ser o mais novo, já tinha dado a presidente, né? Em 2006 era natural que encabeçasse a chapa. Mas, infelizmente, é um partido com o qual nós temos uma grande identidade, teve uma política errática até escolher o seu candidato. Primeiro foi insistindo na Heloísa Helena ser candidata a presidente, ela resolveu optar pelo Senado em Alagoas. Depois ficou alguns meses tentando conciliar o inconciliável, um partido socialista apoiar a Marina, né? Que também é uma alternativa do sistema, ficou muito tempo, e depois teve uma luta interna para escolher o candidato. Mesmo assim, nós tentamos, 10 dias antes do registro, já era uma negociação bilateral, nós e o PSOL, mas não foi possível, não tinha acúmulo para aquilo, não tinha maturidade ainda, mas foi bom, porque nós nos encontramos e tal. Esse mês, agora no dia 21, nós fizemos um debate entre esses partidos de esquerda, promovido pelo jornal Brasil de Fato. Foi um gesto importante, um momento de fraternidade. Lamentavelmente, o PSOL não compareceu, o Plínio alegou um outro compromisso, mas foi um debate entre o PCB, o PSTU e o PCO. E nós estamos propondo, Leandro, para além dessa eleição, aprender com o que erramos nessa divisão em que estamos. Assim que acabar a eleição, esses partidos e outros partidos também, e organizações políticas que não são registradas no TSE, fazerem um encontro para a gente tentar criar no Brasil uma frente que nós estamos definindo como uma frente de esquerda anticapitalista e anti-imperialista. Candidato, uma outra pergunta do Renato Adalto, lá do Rio. Por que insistir em candidaturas sem qualquer possibilidade fática, em vez de buscar espaços em candidaturas mais viáveis? No caso, ele fala justamente o contrário disso aí. Eu penso que de vocês se aliarem com partidos maiores. Isso aí seria... nem cogitamos dessa possibilidade, Leandro, pelo seguinte: o nosso partido, o maior patrimônio que ele tem
é a sua coerência política. Nós somos um partido que estamos em fase de reconstrução. Em 1992, o partido teve um trauma muito grande, uma divisão muito grande, com o surgimento do PPS, né, que ficou com todos os parlamentares, inclusive no primeiro momento com o registro do partido. Nós passamos a década de 90 reconstruindo o partido e agora, de uns anos para cá, estamos numa reconstrução, estamos organizados já em 21 estados, né? E qual era a alternativa? Nós não colocamos a candidatura, eu não sou candidato de mim mesmo, né? Eu sou candidato de um projeto político do partido, na realidade eu sou o secretário-geral do PCB, né? Em que nós tentamos a unidade de esquerda, não conseguimos, e a outra opção era a gente se descaracterizar e tentar eleger um deputado com algum partido grande. Aí nós íamos pagar o preço da nossa descaracterização política. Portanto, preferimos, por participar de uma campanha didática, uma campanha de contraponto, uma campanha para falar diferente do consenso burguês que impera no Brasil, de apresentar possibilidades, de falar do socialismo, de desmistificar e desmanipular muita coisa que a mídia coloca, e foi uma decisão correta que nós tomamos. O senhor chegou a falar, quando estava aparecendo o seu perfil, que o senhor foi a primeira e última vez que o senhor disputa a presidência da República. Por quê? A experiência no não foi perfil boa eu não assim? dizia isso, não. Não, no perfil não, mas a hora que apareceu o seu perfil, candidato... brincando em off. Nunca mais, por quê? O senhor, Não, pelo seguinte... Não, o senhor pretende disputar de novo? Ou não, isso é verdade? Presta atenção. Eu nunca tive pretensão a disputar nada. Eu sou um militante comunista revolucionário desde 14 anos de idade. Eu nunca tive nenhum projeto pessoal, né? Projeto político, né? Porque no Brasil se confunde política com eleição. Não sei se você já reparou. Quando chega na época da eleição, você vai entregar um panfleto para alguém, aí o companheiro diz assim, chegou a época da política. Como se a política não fosse natural todos os dias. Né? Então, eu estou candidato por uma tarefa do partido, né? Eu estou dizendo que, pela última vez, brincando aqui em off, mas na realidade estou expressando um sentimento mesmo, porque eu não estou um candidato para me promover para ser candidato daqui a 2 anos, nem a 4 anos. Eu estou cumprindo um papel, né? Eu acho também que daqui a 4 anos, a esquerda tem que tomar vergonha na cara e não aparecer com 4 candidaturas como está agora. Entendi. Eu tenho muita esperança na frente de esquerda, né? E não vou reivindicar que eu seja a expressão disso, porque eu quero que as coisas aconteçam, não que a gente apareça, o nosso partido. E eu também já estarei com 68 anos, né? Mas já é hora... ele não está aí com 80... E aparece, inclusive, como o candidato mais animado dos debates? Não, é verdade. Isso aí eu valorizo muito. Cada pessoa tem uma vitalidade diferente da outra. Mas eu também tenho outras responsabilidades, né? O nosso partido mudou o estatuto recentemente. A minha função, que é de secretário-geral do partido, corresponde a presidente nacional do partido. Essa é a função que muito me orgulha, não é? E que eu quero continuar exercendo no momento bom do partido. Eu quero continuar escrevendo, percorrendo o Brasil, conversando com a juventude, colocando a questão do socialismo, reconstruindo o PCB e construindo a frente de esquerda. Por isso é que eu disse é primeiro e último. Ana Paula, por favor. Candidato. Até porque também no PCB nós temos melhores candidatos do que eu e mais jovens. Candidato, o senhor falou que até o momento de registro das candidaturas não houve maturidade dos partidos para chegar a um consenso. Mas, ao mesmo tempo, todos os partidos pequenos, eles criticam essa polarização que está tendo na eleição entre Dilma e Serra. Qual que é a responsabilidade dos partidos pequenos com relação a isso? Olha só, Ana Paula, vamos imaginar que a gente tivesse sido bem-sucedido e tivesse conseguido uma chapa PSOL, PSTU, PCB e PCO. A diferença não ia ser muito grande, não.
a discriminação também haveria, né? A discriminação só não está sendo maior no caso do PSOL porque ele tem representação parlamentar, ele tem 3 deputados federais, né? E a lei mudou recentemente. A lei não proíbe que os candidatos que não têm representação sejam convidados. Tanto é que vocês aqui democraticamente estão convidando. Aqui é um exemplo de que é democracia. Mas só obriga os que têm representação parlamentar. Virou um critério. Né? E nós já dizíamos, quando tentávamos fazer a frente de esquerda, nós dizíamos o seguinte: a soma PSOL, PCB, PSTU e PCO, essa soma ainda é muito pequena para se constituir numa verdadeira alternativa no Brasil. É muito pequena, porque tem muita gente fora desses partidos, tem organizações políticas que não são registradas, tem movimentos sociais que têm uma perspectiva do socialismo, tem muito intelectual, muita personalidade de esquerda, né? Eu queria confessar aqui o seguinte: essa candidatura do PCB, que eu estou desempenhando essa tarefa com muito orgulho, não é? É o plano B do PCB. Por quê? Porque nós queríamos uma candidatura de uma frente das muito esquerdas, né? ampla. Nós chegamos aqui, talvez não seja a primeira vez eu diga isso aqui, publicamente na televisão, com esse espaço que vocês estão dando, esse conforto que vocês estão dando aqui. Nós chegamos, inclusive, a especular há 3, 4 anos atrás, de criar no Brasil um instrumento jurídico, que não seria um partido, se chamaria frente ou movimento, que se registrasse no TSE, e para isso basta 500 mil assinaturas, e sobre esse manto, essa espécie desse guarda-chuva eleitoral, nós disputássemos a eleição de uma maneira muito mais ampla do que apenas esses 4 partidos. Mas essa tentativa não deu certo agora. Quem sabe dá certo no futuro. E por que fracassou? Fracassou por conta da falta de tradição, não é? Um certo sectarismo que tem na esquerda, uma certa resistência a frentes políticas. Há partidos que têm que superar isso, nós temos que conversar com esses partidos, não vou nominá-los aqui, que seria deselegante, que são hegemonistas, né, que não conseguem ser atores coadjuvantes de uma frente, né, dificultam a negociação, né, não têm um espírito coletivo. Eu vou dar um exemplo aqui, até que não deu certo, não pela forma, não deu certo pela natureza da luta de classe no Paraguai. Que o Paraguai elegeu um padre progressista chamado Fernando Lugo, mas a estrutura paraguaia é tão reacionária, tão conservadora, um país que foi governado 41 anos por o mesmo partido de direita. Não sei se vocês se lembram, foi a ditadura mais longeva da América do Sul. A ditadura dos Trótsky começou antes da nossa e terminou depois da última, né? Mas ali teve uma experiência dessa. Vários partidos, como os nossos aqui, PCB, PSOL, PSTU, criaram uma entidade jurídica para registrar no tribunal que se chama Tecojojá, que em Guarani significa casa comum. Na Bolívia também, o movimento ao socialismo não é um partido do Evo Morales, é um partido de um conjunto de forças políticas, inclusive o Partido Comunista Boliviano disputa as eleições pelo MAS. A Frente Ampla no Uruguai é uma tradição de 30 anos, né? Já está na segunda reeleição, agora foi eleito Pepe Mojica, e agora, para vocês terem uma ideia, sabe de que partido é a prefeita de Montevidéu que tomou posse há 20 dias atrás? Do Partido Comunista Uruguaio, e foi eleito pela Frente Ampla. É isso que precisamos fazer aqui no Brasil, mas para isso tem que abrir mão do hegemonismo, tem que ser fraterno,
tem que valorizar as convergências. Desculpe aí se eu queria- falei muito, mas é um tema que me emociona muito. Eu entendo. Que Por é falar o de futuro, frente esquerda- e para a gente não ficar eternamente como ator coadjuvante, né, e excluído da mídia, né, Denise. como tem sido. Eu queria que a Denise fizesse essa pergunta para o senhor responder para o próximo bloco, por favor. O senhor chegou a dizer no primeiro bloco que a esquerda, que o governo, melhor, a elite de direita escolheu o PT como adversário, escolheu o PT para disputar o poder com ele. Eu queria que o senhor explicasse no próximo bloco quando foi feita essa escolha, porque ela não é uma escolha recente, Excelente né? pergunta. Aí eu queria saber o que o senhor fizesse essa análise de quando foi feita essa escolha, quando é que o senhor, que na sua convicção foi feita essa escolha, se não foi o próprio povo que chegou e escolheu o Lula, falou assim, não, ele está aí, já disputou, a gente quer agora que ele seja presidente. Né? Boa Essa é a minha pergunta, pergunta. Fica essa Obrigada, pergunta Leandro. para o próximo bloco, o senhor vai ter 2 minutos para formular a sua resposta. Convido você, telespectador, para esse último bloco mandar sua pergunta por telefone, por e-mail, 0 operadora 1733558432 ou tribunadf@redevida.com.br. Lembrando, entrevistamos hoje ao vivo, direto de Brasília, Ivan Pinheiro, candidato do PCB à presidência da República. Voltamos em 2 minutos.
bem, voltamos ao vivo direto de Brasília. Nosso candidato aqui hoje, convidado na série Presidenciáveis, é Ivan Pinheiro, do PCB, concorre à presidência da República. Me ajudou a fazer o programa Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, também da Rede Vida, e Ana Paula Siqueira, do Jornal do Brasil Digital. Denise, por favor, retome a sua pergunta. Bom, a pergunta era a seguinte: por que o senhor lá atrás, no primeiro bloco, falou que a elite escolheu o PT como adversário? Lá atrás. Eu quero saber quando foi essa escolha e por que o senhor acha que houve essa escolha. Isso é um processo mundial. No mundo todo, a elite escolhe o partido de esquerda que não quer mudar, né? Porque não tem risco nenhum. Por exemplo, na Espanha, é muito interessante o seguinte: hoje, quem está levando a efeito em toda a Europa, aliás, os trabalhadores europeus amanhã fazem uma greve geral, né? Na Espanha, na Grécia, em uma série de lugares, porque os partidos socialistas do tipo do PT estão aprofundando a perda de direitos trabalhistas em toda a Europa, com reformas trabalhistas, com reformas previdenciárias. Tal. Então foi escolhendo. Eu diria a você o seguinte, que nos anos 80, a direita não escolheria o PT. O PT era um partido combativo, talvez tenha sido o partido de massas mais importante que teve no Brasil, de massas, combativo, nasceu de baixo para cima, nasceu com os movimentos operários, nasceu com as greves do ABC, né? Uma força muito grande, e é um partido que foi muito combatido pela direita, só que foi um partido que aos poucos foi se degenerando. Como nós dizemos, ele foi se social-democratizando. E a CUT também. A CUT, quando começou a ter força, dizia que ia chegar e arrebentar a estrutura sindical brasileira. Se acomodou, começou a ganhar a eleição, não mudou nada. E a CUT não se degenerou com o advento do governo Lula. Isso já era um processo anterior. Já vinha na conciliação de classe, já vinha usando o FAT como instrumento de financiamento dos sindicatos, já havia se filiado, antes do governo Lula, a CIOLS, que é uma confederação ligada ao sindicalismo americano, já vinha se degenerando. Isso é um processo de institucionalização, né? O PT passou a ter, em determinada época, os parlamentares é que mandavam no partido, tinham os mandatos parlamentares. Aí começa a ganhar governo, um aparelhamento do Estado muito grande. Isso acaba com a democracia, que cada afiliado depende de um parlamentar ou de um governo. Hoje é um partido amorfo. O programa do PT, agora para essa eleição, é muito aquém do programa de Lula de 2002. Viu, Denise? O povo escolheu Lula em 2002 para mudar. O programa era grande, grandes mudanças. E aí você se lembra da emoção que foi a vitória do Lula. Tinha comício de 1 milhão de pessoas. Era o Lula lá para quê? Para mudar, né? Sem medo de ser feliz, vamos mudar, não é isso? Então agora diferente. Agora, por exemplo, a Dilma apresentou um programa no TSE no último dia de registro, às 3h da tarde. Retirou às 5. Porque o PMDB mandou retirar. Está entendendo? Então não é o mesmo partido. É um partido reformista. Aí eu queria colocar para o público essa diferença que tem. Nós nos consideramos um partido revolucionário, nós. Não estamos propondo revolução armada. Revolucionário no sentido de que nós achamos que só com reformas muito profundas, né, com o povo nas ruas é que pode mudar. E os reformistas são aqueles que acham que dá para melhorar, que dá para humanizar o capitalismo, torná-lo mais ético. E o PT hoje é um partido reformista. Candidato, mas por que o PCB não consegue agregar votos com um discurso que é tão igualitário, mas ao mesmo tempo esse discurso reformista que o senhor afirma, ele consegue agregar mais votos? É verdade, até porque nós falamos para um público, em primeiro lugar, já manipulado. Nós dizemos coisas que ninguém ouviu ainda, né? Depois, assim, nós terminaremos essa campanha no dia 3 de outubro, quando as pessoas forem votar, quantos % dos eleitores saberão que o candidato do PCB chama Ivan Pinheiro, que o número é 21 e conhece as suas propostas?
A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Quem é que vê hoje o programa eleitoral? Se a gente não vai para debate. Se não fosse programa como esse, aqui ia ser pior. E nós não estamos fazendo nenhuma concessão ao voto, porque a gente não vai para a televisão para dizer o que dá voto. E o que acontece nessas campanhas de hoje é o seguinte: você vê na televisão o candidato dizer coisas que ele nem concorda, porque ele lê no teleprompter o que o marqueteiro diz para ele dizer, porque aquilo dá voto. E eles mudam a campanha ao sabor das pesquisas de qualidade que fazem. É igual a novela da Globo, né? Ninguém sabe o final, porque vai mudando, que o público não gosta daquele personagem, daquele enfoque, vai mudando. E é uma campanha também em que o poder econômico é um escândalo, porque os candidatos são pré-comprados pelos empresários que têm a ver com o negócio com o governo. Esse financiamento particular de campanha, que é empresarial. Então, nós achamos que vamos ter muito voto para o espaço que tivemos. Eu não estou querendo também aqui ser arrogante, mas teremos votos de qualidade também, de gente consciente, de gente que nos respeita, que quer ainda o socialismo como alternativa. Mas a nossa campanha, Ana Paula, é muito mais política do que eleitoral. Quando fizermos o balanço da campanha, a matemática eleitoral, o resultado matemático, vai ser um fator que vai ter pouco peso na análise. O principal vai ser em que medida nós conseguimos conscientizar o povo, mobilizar, denunciar, né, a crueldade desse sistema, né, injusto que é o capitalismo, em que medida conseguimos unir a esquerda. Candidato, eu quero agradecer aqui as perguntas de Cristiane Carpio, que mandou por e-mail, do Evandro Cartacho, aqui de Brasília, do Ville de São Paulo, capital, do Herman Dias, de Campo Belo, Minas Gerais. Elas serão encaminhadas ao candidato à sua assessoria para que ele responda e entre em contato com vocês. Tenho duas perguntas aqui que eu selecionei. O Wilson Guerra, de Maringá. Gostaria de saber do senhor qual a perspectiva econômica que o senhor e o PCB têm no caso de vitória de algum elemento da, entre aspas aqui, Santa Trindade burguesa, segundo ele, PSDB, PT, PV. E como nós, trabalhadores... Como veremos a economia? E como nós, trabalhadores, seu partido e setores de movimentos populares do país poderíamos nos mobilizarmos, né, no cenário econômico previsto aí, projetado por essa Santa Trindade, segundo ele. Essa aí. Essa pergunta. Bom, essa pergunta do Maringá, né, do Guerra, do Maringá, isso, é muito importante, que é o seguinte: nós estamos com uma avaliação que a crise do capitalismo está se aguçando. Nós dizemos que a crise do capitalismo hoje já não é mais cíclica, não é financeira, não é econômica, é uma crise sistêmica. É uma crise, por exemplo, a crise que está surgindo na Europa agora, é um ciclo novo ou é consequência da crise de 2008, que começou com os derivativos nos Estados Unidos, no coração do capitalismo? Na nossa avaliação, isso é parte da mesma crise. E nós temos a preocupação do seguinte, e por isso é que dizemos também que possivelmente no Brasil, qualquer que seja um governo dessa santíssima trindade burguesa, vai ser mais conservador, porque o capitalismo na crise, ele vai precisar tirar mais direitos dos trabalhadores, e para isso vai precisar reprimir mais, e para isso vai precisar de mais guerras para ativar a sua economia. Eu tenho a preocupação que é a seguinte: quando hoje a economia entra numa crise, como aconteceu aqui no Brasil, a primeira coisa que o Estado burguês faz, ele que cinicamente diz que o Estado tem que ser mínimo, que não serve para nada, o que o importa é o mercado, esse mercado que fica nervoso, né? Que se emociona, que chora, né? Na hora da crise, vai mamar na teta do Estado. Aqui no Brasil, obrigaram o Banco do Brasil a comprar o Votorantim, do Antônio Hermínio de Moraes. O Banco do Brasil pagou mais do que ele merecia, do que ele valia, e escriturou que comprou 49%.
Mas como é que sai da crise? A maioria das crises do capitalismo é uma crise de superprodução, né? É uma crise em que a capacidade extraordinária de produção não corresponde à capacidade de compra, né? E aí os produtos ficam na prateleira. E é uma crise também da diminuição da taxa de lucro, né? Que é uma tendência histórica do capitalismo. Então, o capitalismo hoje, quando entra em crise, ele vai para a UTI. Ele sai da UTI, cambaleante, mas sai da UTI. O problema é que na hora que ele vai para a UTI, dão a ele remédios que criam outras crises depois. Dou 2 exemplos. No Brasil, para ativar a economia capitalista, o governo teve que fazer uma renúncia fiscal. Acabou com o imposto para a chamada linha branca e para os carros populares, que estavam tudo entulhado, né, as montadoras e as prateleiras das lojas, e abriu uma renúncia fiscal, portanto, se enfraqueceu. E também foi obrigado, né, a fazer uma orgia de endividamento. Hoje tem nos jornais, o Brasil é um dos países em que as famílias são mais endividadas no mundo, porque para comprar o que não tem dinheiro, eles fortaleceram o chamado crédito consignado, e os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, a maioria, as suas famílias ou pessoas que conhecem, estão endividadas, porque hoje você entra no banco, você se relaciona com uma máquina e a máquina te empresta para você comprar o que você não precisa, porque no consumismo do capitalismo, quando você chega à noite em casa, vai ver televisão, vão lhe mostrar uma nova linha de geladeira que você vai achar que a sua está obsoleta. Vai aparecer uma nova linha de carro que você vai ficar envergonhado que seu vizinho tem e você não tem. E você vai se endividar. Você vai fazer um empréstimo de 72 meses e comprar um carro que com 36 meses não vale nada. Então, como é que é essa crise? Como é que resolve isso? Cada vez as pessoas se endividando mais. Então, ele tem razão, a economia, se for mantida, esses mantras, porque um candidato como nós, como candidato de outros partidos de esquerda, como questionamos a autonomia do Banco Central, a lei de responsabilidade fiscal, o superávit primário, nós somos olhados como ETs, porque na televisão diariamente os comentaristas econômicos dizem que isso é um fundamento pétreo, né? Que isso é indispensável, ninguém pode mexer nisso, porque senão vai quebrar toda a economia. Candidato. E nós achamos que isso tudo é mentira e é manipulação. Olha, eu gostei muito das suas explicações, de o senhor ter vindo aqui ao Tribuna Independente, expor suas ideias para os nossos telespectadores. Felizmente nós estamos chegando ao fim do programa, tá? Gostei muito da sua participação. O senhor está encerrando hoje a nossa série Presidenciáveis com chave de ouro aqui na Rede Vida, porque os seus pares, os seus adversários também, todos passaram por aqui, com exceção do José Serra, Marina Silva e o Dilma Rousseff, que optaram por participar do debate promovido pela CNBB Rede Vida, transmitido. Gostaria muito de agradecer Denise Rotenburg e Ana Paula pela presença de vocês. Obrigada, Leandro. E obrigado também pela sua presença aqui. Obrigado. E obrigado pela menção aos meus netos. Claro, o Igor, né, de 8 anos, está lá assistindo o senhor lá, com muito orgulho. E a você, telespectador da Rede Vida, fica aqui o nosso abraço, fraternal abraço, e lembrando que domingo, dia de eleição, 2 documentos, como muito bem lembrou o ministro Lewandowski, presidente do TSE, há algumas semanas aqui na Rede Vida. Documento com foto e o título de eleitor. E vamos exercer o nosso direito à democracia, o direito ao voto consciente. A Rede Vida que encerra a sua série Presidenciáveis com um compromisso alcançado de levar você, telespectador, todo esse debate, não só político, mas o debate social, cultural, principalmente o debate consciente. Até o próximo programa.